E aquilo, meu Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, aos nossos corações, o Senhor recolocou no coração da tua serva. Usa como o Senhor tem usado, Senhor Deus, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Isso é ministro com Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, quero começar na igreja. Louvado ao Senhor pela Jesus Cristo. Amém. Eu quero que os irmãos abram a palavra em Lucas 7, 36. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É o bolo, um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Podemos assentar. Agora eu vou louvar a mim. Amém. Sem tua presença não me sinto bem. Sem tua presença eu não sou ninguém. Sem tua presença eu vou perecer. Sem tua presença não posso viver. Para te adorar, para te exaltar. Em tua presença eu preciso estar. Para te adorar, para te exaltar, em tua presença eu quero ficar. Espírito Santo, sei que estás aqui. Espírito Santo, intercede por mim. Espírito Santo, vem me socorrer. Espírito Santo, preciso vencer. Para te adorar, para te exaltar. Em tua presença eu preciso estar. Para te adorar, para te exaltar. Em tua presença eu quero ficar. Obrigado, meu Deus, por mais essa riqueza, Senhor, que o Senhor me concede nessa noite, Senhor, de poder estar aqui para falar da tua grandeza, que é a tua palavra. Quero agradecer também a cada um que veio aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor, ao nosso pastor, que me concedeu essa oportunidade, mais essa oportunidade, e pela confiança. Agradeço em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor que eu quero ministrar nessa noite, que veio ao meu coração, essa palavra aqui é uma palavra muito bonita, né? É uma palavra que a gente ouvindo ela com o coração aberto, ela fala muito profundamente conosco sobre gratidão. Porque essa mulher foi grata ao Senhor pelo que o Senhor fez com ela na trajetória que ela andava, né? E quando ela chegou precisando do Senhor, o Senhor o acolheu, o Senhor perdoou os pecados dela, o Senhor libertou ela, porque aquela mulher, ela era uma mulher atormentada, né? Por espíritos. E quem é atormentada por espírito deve ser triste, né? E essa mulher, ela teve uma libertação tão grande que ela
Senhor, tão grata ao Senhor, que aonde o Senhor estava, ela estava ali presente para dar de si tudo que ela tinha, ela queria dar de si. Então ela dava o que era de melhor, aleluia, glória a Deus. Então nós também, irmãos, nós temos que dar de melhor para o Senhor. É o nosso louvor, né? É a nossa adoração, é a nossa gratidão ao Senhor, né? É aquilo que vem do profundo do nosso coração, né? Ou seja coisinha pequena, ou seja coisa grande, mas que nós sejamos gratos ao Senhor. Que nem agora nós estamos, né, nessa reta final desse ano, como já foi falado nessa noite, como o diácono já falou, que já foi uma pregação, né? Eu acho gosto muito de todas as pregações, de todos os que pregam aqui. Cada um ele tem um jeito de pregar, né? Cada um é lindo e maravilhoso ouvir cada um, a maneira que eles se expressam da palavra do Senhor. E aqui nessa mensagem aqui a gente sabe que antes de Jesus estar aqui nessa casa, que foi convidada para entrar na casa desse fariseu, o fariseu convidou ele para ir lá, né? Jesus, a gente vê que João Batista foi enviado por Deus, né, para abrir o caminho, né, para que Jesus viesse, né? E ele, desde o ventre da mãe dele, ele já teve um chamado profético, né, que ele ia abrir o caminho para depois Jesus vir, né? E tanto é que João veio e com uma palavra dura, porque João era duro no que ele falava, João Batista. Ele falava para todos aqueles pequeninos e grandes que chegavam diante dele, mas a palavra dele era bem dura. Ele falava com ousadia, ele falava com coragem, ele chamava aquele povo de raça de víbora, né? Raça de víbora é uma palavra bem dura, né? E um dia chegaram a ele os fariseus, os saduceus, perguntando se ele era o Cristo. Ele disse que ele não era o Cristo. Ele disse: você é profeta? Eu não sou profeta, né? Fizeram 3 perguntas para ele e ele disse que não, eu não sou. Eu sou aquele que vim, né, trazer a palavra do Senhor. E ele disse: aquele que vem após mim, eu não sou digno de chegar nem perto dele, nem de me abaixar para desatar as sandálias do pé dele. Esse é o Cristo, esse é o Todo-Poderoso. Aí, passando o tempo, né, João pregou, João fez tudo que estava para ele fazer, né, o ministério que foi para João fazer, ele fez até o fim. E cada um de nós que tem um ministério, que Deus chama para algo, se nós estiver fazendo com amor, o Senhor vai completar aquilo que nós temos que fazer, irmão. Aquilo que é para nós fazer, ele completa, como ele completou dos discípulos, como ele completou dos profetas, né? Ele completou de todos eles, aqueles que vieram, começaram e fizeram até o final. Deus deu graça para eles fazer até o fim, né? E João Batista foi um que fez com muito amor, com muita qualidade, o que o Senhor Deus tinha mandado ele fazer, né? E aqui, antes dele chegar, aqui o ministério de Jesus, que daí o João, a gente sabe que o João foi preso, foi decapitado, né? E Jesus veio, daí João ficou para trás e Jesus passou na frente, fazendo o que ele tinha que fazer, né? Aí Jesus aqui, João envia perguntar para os discípulos, falando com Jesus, perguntar para Jesus se ele era o Messias, né? Se ele era Jesus. E eles vieram e perguntaram, os mensageiros de João vieram até Jesus. Aqui João ainda não tinha sido decapitado, é claro, né? E eles vieram até Jesus e perguntaram para Jesus, né? Aí Jesus disse para eles disseram: os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo que era para ele perguntar se era ele que havia de vir ou se havia de vir outro. E a gente ficando pensando assim, né? João, no terreno, João era sobrinho de Jesus, né? Era sobrinho de Jesus, João Batista. Mas aconteceram tantas coisas, que daí João aqui parece que ficou meio duvidoso aqui e manda perguntar. E Jesus disse para ele, dizer para João, né, que tudo
ele era ou não era Jesus, né? E aí Jesus fez um milagre maravilhoso ali. Fez um milagre como ele dizia que ele ia fazer, porque João Batista já dizia que Jesus iria fazer. Jesus fez ali para provar, para levar a resposta para aqueles que vieram perguntar para ele, né? Que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Jesus o Nazareno, né? E aí aqui Jesus chega na casa, né? Esse fariseu rogou-lhe, né? E Jesus comece com ele. Fez um convite para Jesus ir na casa dele e comer com ele. Então entrou em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E Jesus foi. Porque a gente vê na palavra que todo lugar que convidava Jesus, Jesus foi. Ele ia. Só aqueles que diziam para Jesus, que nem aquele centurião disse para Jesus, quando já estava bem pertinho, né? Não precisa ele vir, não. Ele só manda uma palavra que já é suficiente. Porque eu sei que ele tem poder, eu sei que ele é poderoso. Só a palavra dele. Eu não quero que ele venha porque eu não me sinto digno de Jesus entrar dentro da minha casa. Né? E Jesus mandou a palavra e aconteceu que ele foi, o servo dele foi sarou, né? E aqui Jesus estava na casa desse homem pecador, desse homem aqui, né? E era pecador também esse homem, né? E aí chega uma mulher, né? E uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugando com os seus cabelos, beijava, não cessava de beijar e ungir os seus pés. Então aqui a gente vê que essa mulher tinha uma gratidão tão grande, pelo que Jesus tinha feito por ela, libertado ela, que ela, onde ela sabia que Jesus estava, ela ia ali e chorava, e adorava Jesus, e se prostrava diante dele, e adorava, e glorificava, e exaltava o nome do Senhor. A gratidão que ela tinha pelo sofrimento que ela via, que ela tinha antes de Jesus chegou e libertou ela, e ela se sentia livre para adorar, né? É como nós, irmãos. Nós recebemos de Jesus, né, a nossa salvação. E como o pastor estava falando ontem, não tem coisa tão gratificante como a gente adorar o Senhor, como a gente servir o Senhor. Servir o Senhor em todo o nosso coração, servir o Senhor com alegria, porque servir o Senhor não é canseira, servir o Senhor é alegria, servir ao Senhor é prazer. E é isso que tem que acontecer no nosso coração, porque se não existe isso, se servir Jesus é um peso, nós não estamos servindo o Senhor. Se servir Jesus para nós é custoso, então nós não estamos servindo ao Senhor. Porque servir ao Senhor nós temos que ter prazer de ir na casa do Senhor, temos que ter prazer de orar, temos que ter prazer de falar de Jesus para as pessoas, contar aquilo que Jesus fez para nós, porque nós também andávamos lá no mundo jogado, né? E Jesus chegou ali, recebeu nós com carinho, colocou nós nos ombros, né? Tirou os carrapichos, que nós estávamos todo encarrapichado, né? Nos deu um banho de misericórdia. Deus trocou aquela nossa roupa velha por uma roupa limpa, limpinha, uma roupa branca, uma roupa... Então parece que nós temos que cuidar para não sujar, né? Essa roupa que o Senhor nos deu, essa roupagem, né? Uma roupagem que Ele lavou com o seu próprio sangue, né? Então essa mulher tinha uma gratidão muito grande por esse Jesus, por tudo que Ele tinha feito, que aonde ela ia se ajoelhava e beijava os pés de Jesus e adorava o Senhor Jesus. E aqui esse unguento aqui era um perfume muito caríssimo, né? Era tão caro que até algumas pessoas acharam que era desperdício. Ela estava jogando aquele perfume ali, uma coisa cara, eles acharam que não tinha necessidade de fazer aquilo, né? Mas Jesus sabia o que ela estava fazendo, né? Jesus sabia que logo ali na frente estava a cruz que ele ia passar por ela. E ele já estava sabendo o que ela estava fazendo, nem ela estava sabendo que ela estava fazendo por ele, e está hoje para nós saber, né? E está hoje escrito para nós saber quão profundo foi o amor daquela mulher, quão profundo foi a gratidão daquela mulher, né? E aí aqui no 39 diz que quando
Isso viu o fariseu que eu tinha convidado, quando aquele homem que tinha convidado Jesus para comer na casa dele, né? Viu que aquela mulher derramou aquele perfume caro, viu que aquela mulher se lamentava, que aquela mulher beijava os pés de Jesus, e ele ficou ele disse, se esse homem é profeta, ele devia saber quem é essa mulher que tocou, pois ela é uma pecadora. Ele devia saber se esse homem é profeta, ele devia estar sabendo quem é essa mulher que tocou ele, que está fazendo, porque aquelas pessoas sabiam que aquela mulher tinha sido liberta e que aquela mulher era uma pecadora, né? Tá? Então as pessoas às vezes julgam muito, dizem assim, porque era uma prostituta, era uma prostituta, mas depois que ela se encontrou com Jesus, ela não foi mais, né? Era um ladrão, mas depois que se encontrou com Jesus, não era ladrão. Aleluia! Era um assassino, mas depois que encontrou com Jesus, não foi mais assassino. Se ele teve um encontro real com Jesus, todos que tiveram um encontro real com Jesus mudaram de vida. Aleluia! A gente vê que as pessoas que tiveram um encontro profundo com Jesus, se eles não mudaram de vida, se eles matavam, e depois voltaram a matar, eles não tiveram um encontro real com Jesus. A pessoa que mentia, a pessoa que falava coisas irônicas, e teve encontro com Jesus, e depois voltou para o mesmo, é a mesma coisa como aquela palavra diz, né, que virou para melão, né, e voltou para dentro dele mesmo, né? Foi lavado, foi bem limpinho ali, e depois voltou para o mesmo vômito, né? Então a pessoa que não é transformada pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, a pessoa que não é transformada é porque ela não teve encontro com Jesus. Aleluia! Ela teve talvez uma vez que viu Jesus uma emoção, né? Mas a transformação mesmo ela é de dentro para fora. Quando uma pessoa é transformada, ela não precisa ninguém falar. As pessoas veem na atitude dela. A atitude muda completamente, o agir dela. Tudo é mudar, muda. Então se tudo muda, tudo é diferente, como essa mulher aqui, ela estava com tanta. O que ela sentia no coração, a alegria dela, ela estava depositando ali nos pés do Senhor. Mas esse homem não viu com bons olhos, né? E aí achou que até disse para o Senhor, né? Se ele soubera quem era, se ele era um profeta e sabia quem era aquela mulher, né? Que ela era uma pecadora. Aí Jesus respondendo, disse-lhe, Simão, uma coisa que tenho a dizer. Eu vou te dizer uma coisa, Simão. Ele disse, então fala-me, porque Jesus sabia o pensamento, sabe, né? Sabe tudo o que nós pensamos. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizes, pois, qual deles o amará mais? Aí contou essa parábola ali para o homem ao qual ele estava para Simão, né? Aí Simão respondendo disse, tenho para mim, com certeza, que ele perdoou aquele que mais devia, né? Quanto mais devia, foi mais perdoado, né? E Simão respondeu e disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Jesus respondeu para ele, respondeste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Está vendo tu essa mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Porque naquela época, quando chegava uma visita na casa dos fariseus, os judeus tinham costume, quando qualquer pessoa que chegasse na casa, eles tinham por costume, era um hábito deles, né? Eles botavam uma bacia de água na porta e eles lavavam, a pessoa lavava o pé e o dono da casa enxugava o pé para ele poder entrar para dentro, né? Aí aqui Jesus disse para ele, disse essa mulher, entrei em tua casa e não me desse água para os pés. Mas esta regou-lhe os pés com lágrima. Mas não tem problema, tu não trouxe água para mim, não lavaste meus pés. Mas essa mulher lavou os pés com as lágrimas. As lágrimas delas foram tantas, né? Foram lágrimas de tanto amor. E chegou a lavar o pé de Jesus, né? E Jesus disse que a lágrima dela lavava os pés dele.
E aí não tinha toalhas para enxugar, mas ela com os próprios cabelos enxugou, né? Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. E também era outro hábito dos judeus, né? Quando uma pessoa chegava, eles botavam uma bacia na porta, o visitante, eles lavavam os pés ali, eles enxugavam e aí davam um beijo na testa, que era o beijo do ósculo, né? O ósculo santo, que eles falavam, e a pessoa entrava para dentro de casa, e aí ia sentar à mesa. Mas isso aqui, o Simão convidou Jesus para ir na casa dele, mas recebeu Jesus como qualquer um, né? Não fez avaria nenhuma para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele recebeu ele como uma pessoa comum. Apenas ele fez um jantar e convidou Jesus, né? E nós temos feito avaria para o Senhor, porque nós temos feito muitas vezes, quando tem visita na nossa casa, né? O Senhor está ali sentado, né? Nós temos falado para as pessoas quem é Jesus para nós. Muitas vezes vem pessoas na nossa casa que não conhecem o Senhor está ali. Nós temos falado que nós já somos salvos, que nós já temos o nosso lugarzinho no céu, que o Senhor já foi preparar um lugar para nós no céu. Nós temos falado e Jesus está ali escutando ali. Ou nós temos feito que nem esse fariseu. Simplesmente, Jesus é um qualquer que está ali, né? Porque nós sabemos que Jesus está aqui nessa noite, está lá na tua casa, né? Ele está onde tem festa essa noite, qualquer tipo de festa, irmão, né? Familiar, Jesus está ali, né? Mas muitos Jesus não é recebido. Muitos Jesus, e muitos nós mesmos cristãos não demos a honraria que devemos dar a Jesus, que nem essa mulher deu a Jesus, né? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com o vento. Ele disse, não me ungiste, né? A minha cabeça com óleo, né? Mas essa mulher trouxe um óleo precioso, um perfume precioso, que não ungiu só ele, mas a casa toda ficou aquele perfume, né? Maravilhoso, né? Por isso te digo que os muitos teus pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama, aquele que pouco perdoa, pouco ama, né? Então, ele disse-lhe a ela, os teus pecados estão perdoados, mulher. Tudo que tu tem feito, não precisa mais chorar, não precisa mais ficar triste, porque eu perdoei tudo os teus pecados, todos os teus pecados estão perdoados. E ele falou aqui para mostrar para esse Simão aqui, porque esse Simão aqui também ele foi um leproso. E esse Simão aqui também precisou da cura de Jesus. Jesus curou ele. E aí a gratidão que ele fez para Jesus foi convidar Jesus para ir na casa dele, mas receber Jesus assim, não, ele me curou, já foi o suficiente, né? E nós às vezes fizemos o mesmo. Jesus nos cura, Jesus nos perdoa, né? Jesus nos mostra o caminho para a eternidade. Jesus disse que Ele é nosso amigo. Jesus disse que Ele está presente em todos os dias da nossa vida. É uma promessa que Jesus fez, né? Ele disse que não é para nós se preocupar com o dia de amanhã, é para nós se preocupar com o momento de agora, de hoje, porque amanhã, né, um dia cuida bem do seu dia, né? E Ele disse que aonde nós estiver, Ele está conosco, seja dentro da igreja, seja em casa, seja dentro do ônibus, aonde nós estivermos, está conosco. Mas Ele quer que nós representamos Ele também, né? Assim como Ele representou o nosso Pai, né? Ele chegou para o Pai e disse, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu vim para cá, meu Pai, mas eles ficaram lá, mas eu cuido deles. Então, por causa disso, quando nós pecamos, Deus se ira, irmão. Jesus, Ele se ira quando nós pecamos. Mas Jesus se apresenta diante do Pai e diz, Pai, perdoa eles, tem misericórdia deles, né? Então, por essa graça que o Senhor nos dá, da cruz do Calvário, nós temos essa graça tão grande de sermos perdoados, porque nós somos pecadores, nós pecamos. Então aqui a gente pensa assim, esse Simão pensou mal dessa mulher na hora que ela entrou dentro da casa dela, mas nós também, todos eles pensamos mal
mal do irmão, né? Quantas vezes pensamos mal das pessoas, né? Achando que o Senhor nos está vendo, mas o Senhor está vendo. Então essa palavra aqui é uma alerta para nós, né? Que não adianta que dos olhos do Senhor ninguém foge, ninguém se esconde. Pode ir para onde for, pode fazer um buraco na terra, se enterrar ali, ou pode subir a mais alta montanha, que não se esconde na presença do Senhor. O Senhor está vendo nós, por onde nós passarmos, todos os instantes, o Senhor está vendo nós, e nós temos que se alegrar, né? Porque sabemos que Deus cuida de nós com tanto amor e com tanto carinho, né? E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecado? Aleluia. Né? Quem é esse que até perdoa pecado? Todos que estavam ali. Porque quando Jesus ia no lugar, a maioria das pessoas iam ali para escutar o que Jesus falava, porque a voz de Jesus devia ser muito mansa, né? Uma voz muito mansa, uma voz muito humilde, que as pessoas tinham prazer em estar ali. Mas o que as pessoas não sabiam é que Jesus ele veio para a salvação, né? E Jesus, pela misericórdia dele, pelo amor, as pessoas corriam e Jesus perdoava, né? E nem a gente vê que aquela mulher da Fenícia, uma cidade longínqua, né? E aquela mulher, ela não conhecia, eles criam de outra forma, adoravam outros deuses. E ela também, ela soube de Jesus, ela soube do... Certos falaram para ela: Jesus, um homem, um profeta que está na cidade, que está passando. Ela estava com uma filha também endemoniada, ela estava com uma filha sem solução, não tinha mais o que fazer. Ela correu atrás de Jesus. Ela correu atrás de Jesus, e Jesus, de primeira mão, Jesus disse que tinha vindo para o dele, né? Que era para os de Israel. Mas ela implorou a Jesus, né? A ponto que ela disse que as migalhinhas que caem da mesa também sustentam, né? Não precisa ser um pão inteiro. Não precisa ser um pão aí da mesa, um pão inteiro. Pode ser só essa migalhinha. Eu creio que essa migalhinha já é suficiente para o que eu vim buscar e para o que eu estou pedindo para o Senhor. Aleluia. O Senhor se alegrou tanto com o pedido daquela mulher, que ele disse: vai. E quando ela chega em casa, vai ter feito como tu queres, como tu pede, como tu tem. E quando ela chega em casa, ela é curada. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que o Senhor não rejeita, né? Um coração quebrantado. Um coração quebrantado na presença do Senhor tem muito valor. Quando a pessoa quebrando o coração, chora pedindo. Lembra que às vezes faz uma coisa errada e daí na hora se arrepende, chora pedindo perdão, o Senhor está pronto para perdoar. Porque o Senhor é longânimo, né? A palavra do Senhor diz que ele é longânimo, né? Para perdoar, né? Então vamos ficar, irmãos, com essa palavra nessa noite, né? Vamos nesse ano, se o Senhor der-nos a graça que ele deu nesse ano, o ano de 2025, se nós tivermos a mesma graça que ele nos deu esse ano, que nós possamos ser mais amorosos, que nós possamos ser mais carinhosos, que nós possamos ter mais amor, que nós possamos ser mais humildes do que nós já fomos. Se nós já fomos humildes, vamos ser mais humildes ainda, né? Vamos ser mais calorosos, ter mais um calor humano, né? Porque nós vimos que nesses últimos dias o amor está esfriando, né? Vamos ter aquele amor, pedir para o Senhor o primeiro amor, aquele primeiro amor. E quando nós conhecemos o Senhor, que a nossa vontade era só estar orando, era só estar jejuando, era só estar consagrando, a gente não, né? E hoje o tempo vai passando, a gente fica mais, a gente esfria. Mas o Senhor também tem misericórdia, porque o Senhor sabe, né? Então, vamos pedir para o Senhor, né, que este ano que vem, o Senhor nos dê da sua graça, para que possamos, né, ter um ano, ser liberto da nós humanos, que nós possamos ser como essa mulher, né? Mais gratificante ao Senhor, mais grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós este ano. Por nós estarmos aqui com vida e com saúde, por nós termos a nossa família com vida e com saúde, por tudo que o Senhor tem feito, fez por nós, e que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo. Essa palavra que eu tinha nessa noite, para a glória do Senhor.